digamos assim, desses instrumentais, o estudo social é o início de tudo, né? É aquele que mais demanda investimentos de tempo, de leitura, de reflexão. Mas se nós não chegarmos no parecer social e trazermos de alguma forma a dimensão dessa riqueza que o estudo social se constitui, nós vamos estar, né, assim, perdendo elementos preciosos daquilo que é o significado do parecer social. Então, a gente precisa romper com uma segmentação, né, onde a gente dá determinada importância para o estudo social, a gente dá determinada importância para o laudo, mas quando chega na dimensão do parecer, você pode reparar o parecer social dentro dos laudos, dentro dos relatórios sociais, quando ele é ali presente, às vezes é uma linha, né, um parágrafo. A gente sabe, né, que termina sendo até uma coisa clichê, né, porque as pessoas reproduzem aquilo que outros fazem. Eu me recordo que muitas pessoas que, quando vêm fazer o meu curso, elas são muito ávidas por modelo. E, assim, obviamente, né, quando você tem um modelo que você pode seguir, é ótimo. Mas nessa ânsia de ter modelos, o nosso risco é ter um modelo, né, que talvez não vá, né, realmente apontar naquela direção que a gente deseja. E eu vejo isso com muita seriedade. Uma coisa que eu percebo nas alunas que estão no curso Estudo Social, Laudos e Pareceres, e também no curso Visita Domiciliar, Relatórios, Modelos Orientadores para Relatórios, eu vejo um senso de responsabilidade muito grande nas colegas. Quando elas chegam nesse curso, elas trazem também consigo um desejo de fazer melhor, um desejo de aprimorar diante daquilo que é a responsabilidade de fazer com que o usuário ele possa alcançar, ele possa atingir aquilo que realmente ali, né, ele está, né, sendo negado, né? Porque, obviamente, por meio dessas ferramentas, e é isso que eu trago hoje, né, para nós refletirmos aqui na aula, é que o parecer social é o viabilizador de direitos. Obviamente, o estudo social também é, o laudo social também é, mas eu estou aqui trazendo para vocês essa reflexão do parecer social enquanto viabilizador de direitos, é exatamente para a gente começar a problematizar essa dimensão, às vezes, né, menos trabalhada que a gente observa nos relatórios sociais, nos laudos, né, para que a gente entenda que essa é a palavra final, né? Muitos julgam, né, às vezes até nem leiam aquilo que é o início e vão logo no parecer. Então, a gente precisa ter aí uma dimensão acertada e correta dessa ferramenta que nós temos. E como, né, eu estou usando aqui o nosso e-book, que está lá do primeiro módulo, no módulo de apresentação, você assiste o vídeo principal, vai lá no final da página, está lá escrito arquivos para baixar. E aí você vai poder fazer o download no seu computador do e-book do nosso curso, Estudo Social, Laudos e Pareceres. E é esse e-book que eu vou usar aqui como, né, base para a nossa aula agora. Então, eu gostaria de ressaltar, primeiramente, né, trazendo aí, a partir daquilo que é a experiência das colegas, aquilo que significa, né, o parecer social no âmbito da perícia, né? Porque eu sei também que muitas das alunas que estão comigo no curso atuam como peritas judiciais, mas também tem aquelas que estão no curso que, obviamente, utilizam nos serviços de acolhimento, naquilo que é
o seu trabalho, né, junto às escolas, junto às empresas, junto às organizações não governamentais. Mas isso não muda, né? Isso é uma coisa que a gente já tem trabalhado em outros módulos, tá? A gente sabe, né, que essa condição de emitir a opinião profissional, né, ela está muito relacionada ao caráter técnico especializado. Isso tem a ver, né, com o conhecimento científico que nós incorporamos, né, que nós recebemos nos anos de graduação. Né? Cada um de nós que temos o diploma de bacharel, né, em serviço social, nós estamos habilitadas, né, para construir conhecimento, né, dentro da nossa área. Agora, para atuar emitindo laudos e pareceres, obviamente, a gente precisa ter habilitação como assistente social também, né? Que é ter o diploma de bacharel em serviço social e ter o registro do Conselho Regional de Serviço Social, porque essa é uma atribuição do assistente social. E ainda, né, fazendo aqui uso daquilo que são as palavras, né, da autora que nós estamos usando aqui, quando nós somos solicitadas a emitir um parecer, fica ali implícito, né, de que está sendo solicitado a opinião técnica de um caráter técnico especializado, de um saber, né? Por isso que é uma atribuição privativa, porque é um conhecimento, né, próprio de quem detém um saber, no caso, né, da área do serviço social, para criar esse indicativo, né, daquilo que é uma opinião técnica. Então, é necessário estar habilitado, tá? E, obviamente, né, ter ali o conhecimento acumulado para isso. Então, talvez alguém poderia pensar assim: ah, Cláudia, então, se é o assistente social que atua na dimensão, né, no enfrentamento das expressões da questão social, a gente vai construir o parecer no sentido de fazer com que, né, aquilo que está sendo, né, violado em termos de daquilo que é negado dentro dessas contradições, né, da sociedade capitalista, nós estamos ali com o nosso saber fazendo com que aquele que tem o seu direito negado tenha algo, né, dentro dessa sociedade que é no sentido de empoderá-lo, né, de fazer com que ele possa ter aí uma condição, né, de cidadania assegurada dentro dessa realidade. Então, obviamente, né, isso é uma verdade, o assistente social ele vai sempre atuar naquilo que é construir esse caminho de acesso do usuário àquilo que é o seu direito, né? Então, quando nós somos solicitadas a emitir um parecer, alguém está dizendo, olha, pelo saber técnico especializado que você tem, dentro dessa área, né, que faz o estudo das expressões da questão social, que entende, né, como que o indivíduo dentro dessa sociedade, ele é alienado, ele é, né, ali, né, subjugado a essa lógica perversa. Como que é possível, né? Qual o teu parecer para fazer com que a pessoa supere essa dimensão, ainda que seja dentro de um microespaço, para que ele possa acessar o seu direito? Então, fica muito claro, né, que o assistente social não é aquele que vai construir, né, aquilo que a gente está dizendo, né, que se constitui, né, o direito em si, né, porque obviamente não está nem sempre na nossa mão a garantia, certo? Mas com os instrumentais que nós temos, nós vamos colocar o indivíduo na rota, né, de frente para aquilo que é o assegurar
desse direito, né? Indicando ao legislador, indicando ao julgador que, a partir do nosso parecer, esse direito deve ser assegurado a esse indivíduo, né? A esse usuário, a essa família, aquele grupo, né, que está ali, né, sob julgamento, né, do seu mérito, se ele pode ou não, né, ter acesso a esse direito. Então, isso é praticamente uma conversa inicial, né, que nunca é demais reproduzir, porque, obviamente, a gente precisa sempre reafirmar essa condição do assistente social, mas quando eu trago aqui para vocês, né, a condição de lançar luz sobre o parecer social, eu estou dizendo que tem alguns desafios que são inerentes, né, a essa construção, tá? Porque, às vezes, no contato, no convívio com as colegas que fazem o curso, a sensação que dá é que, para elas, o parecer social é uma redação, né? A pessoa... Eu vejo que, às vezes, a gente fica muito mais preocupada com a redação, né? Que modelo a gente vai ter, como que a gente vai ali, né, demonstrar a nossa construção de conhecimento, de entendimento, do que a própria construção em si, né? Eu acho que o que precisa chegar na frente é que há um profissional, né, o assistente social, que se envolveu com uma situação, né, do usuário, da família, daquele grupo que está ali, né, debaixo, né, ali da sua intervenção, do seu atendimento. O assistente social elaborou um estudo, tá? E, obviamente, quando a gente fala de estudo, a gente precisa romper com aquela ideia, né, de um único instrumento para chegar a uma construção, um entendimento, né? Isso é bem importante também a gente perceber que o estudo social, né, aí é um acervo, né, é um conjunto de instrumentos para que a gente possa mergulhar em determinada realidade. Então, quando a gente se imbui, né, quando a gente mergulha nesse universo, a gente está começando a ver histórias de vidas. A gente está começando a perceber, né, negações de direitos, exclusão, que a gente precisa demonstrar, né? E esse é um senhor desafio, demonstrar para aquele que está solicitando o nosso parecer que nós conseguimos identificar que há negações de direitos sendo violados ali, e que, a partir da nossa leitura técnica e a partir da nossa intervenção, nós vamos sugerir, né, que essa negação seja corrigida. Então, eu acho que a primeira coisa, né, é entender que esse parecer técnico, né, eu vou até para a letra B aqui, direto do nosso e-book, né? A primeira coisa é entender que essa emissão de opinião técnica, né, quando nós redigimos um relatório técnico, um laudo, um parecer, nós não estamos apenas tendo uma ação consultiva, né? Obviamente, eu vejo aí nas teorias de parecer, de laudo, né, que é uma emissão de opinião técnica de caráter consultivo para um solicitante, né? Assim, o juiz, ele pode ter ele quer consultar a opinião técnica, ele quer saber o que o profissional pensa, né? Mas a gente precisa entender, né, que esse caráter consultivo, à medida que a gente elabora essa opinião técnica e traduz nesses relatórios, com base no nosso saber especializado, mas ele traz, ao mesmo tempo, em si, uma intervenção. Porque nós estamos, olha a intervenção, nós estamos trazendo o que nós, né, identificamos no estudo social para dentro desse parecer, né, que é um senhor desafio, sempre falo isso, e, ao mesmo tempo, a gente está, né, pensando naquilo que nós estamos demonstrando para aquele que nos consultou, né? Porque, obviamente, nós estamos direcionando a opinião dele, né? E, obviamente, esse caráter ético-político que está
dentro dessa nossa intervenção, né, faz com que o parecer social seja mais do que uma consulta, é também uma intervenção. Então, a gente precisa, né, ter muita atenção nessa elaboração. E aí eu volto aqui para a letra A do nosso e-book, porque à medida que a gente tem, né, essa atenção, significa que nós estamos vivendo o desafio de transformar em redação aquilo que nós identificamos, né, como sendo a realidade social que usuários e famílias vivem. Né? Nós identificamos, a partir do conhecimento científico, a verdade científica, né, daquela realidade social. Isso é algo que eu já trabalhei lá no módulo de estudo social. Tá? Se você ainda não assistiu essa aula, é importante que você vá lá e olhe a referencialidade teórica do estudo social, tá? Porque o estudo social é essa construção do conhecimento científico dentro da realidade que nós estamos, né, debruçados. Então, quando a gente chega na dimensão do parecer, a gente precisa entender que é dessa ação, né, que pode ter, né, deflagrado a partir de um caráter consultivo, mas que também é interventivo para o assistente social, nós vamos estar fazendo com que os direitos sociais, né, encontrem realmente aquele que está sendo negado, né? E eu trago aqui para o nosso entendimento, né, para a nossa conversa, aquilo que Carlos Simões, né, naquele livro Curso de Direito no Serviço Social, ele vai trazer um esclarecimento do que são os direitos sociais, né? Porque ele vai trazer um entendimento para a gente, né, que nós que não somos da área do direito, né, nós somos assistentes sociais, mas a gente transita, né, dentro do sócio jurídico, né, dentro desses conhecimentos. Então, o Carlos Simões ele vai dizer para a gente que os direitos sociais, né, dentro da Constituição Federal, eles estão inseridos no âmbito de direitos e garantias, né, que revela que os fundamentais, né, os direitos e garantias fundamentais, ao lado desses direitos individuais coletivos, de nacionalidade e de direitos políticos, né? Assim, bom, o direito social não é um direito de segunda classe, muito pelo contrário, né? Ele está ali no âmbito, né, das garantias fundamentais, né? Na Constituição Federal, a gente tem lá, né, tem o artigo 5º, que é aquele imenso, e logo vem lá, esmagadinho, o artigo 6º, mas ali traz em si, naquela cada palavrinha, né, um mundo de coisas que mais adiante, dentro da Constituição, vão estar, né, sendo ali explicitadas. Então, a gente precisa, né, e ter esse entendimento, né, é uma base importante para que a gente consiga entender esse papel de viabilizador de direitos que o parecer social tem. Então, quando a gente traz, né, essa condição dessas garantias individuais, né, mas também, né, os direitos sociais, eles chegam para assegurar aos indivíduos os benefícios e serviços instituídos pelo Estado, né? Nós, assistentes sociais, né, a gente transita nessa parte do direito, da legislação, porque nós estamos ali para emitir parecer, em geral, em relação a esses direitos que foram assegurados pelo Estado. Quando, por exemplo, você está numa ação de alimentos, quando você está numa ação de guarda, quando você está fazendo a viabilização do acesso, né, por meio do parecer, né, da avaliação socioeconômica de um benefício socioassistencial, tudo isso foi assegurado, né, pelo Estado, pelo legislador, por aquilo que está cristalizado na Constituição. Então, olha o desafio que o assistente social tem, né? Nós mergulhamos, a partir do estudo social, nós mergulhamos a partir do acervo técnico, né, técnico, operativo, teórico, metodológico que o assistente social tem, de conhecer aquela realidade, né? Eu vou pegar aqui o exemplo dos peritos, né, que pegam, às vezes, um processo, leem ali, tem algumas informações. Você que está no âmbito da instituição
recebeu ali, né, uma criança, um adolescente, um idoso, né, alguém que vai passar agora, né, a ser acompanhado, e você tem aquelas informações iniciais, aquela construção. Então, a partir do conhecimento, né, do acervo teórico-metodológico, você mergulha nessa realidade. Né? Você vai entender, você vai problematizar a condição de família, né? A ruptura de vínculos, o fortalecimento do vínculo, você vai perceber a realidade de vida, quais problemas e, né, quais as construções, né, estão incidindo naquela realidade de âmbito econômico, social, cultural, né, familiar. Então, são muitas situações que a nossa literatura dá conta e que nós vamos buscar conhecer no estudo social. Então, nós fizemos essa leitura, né, essa análise no estudo social. Quando nós chegamos no parecer social, nós vamos, né, elencar todos os direitos violados dentro dessa realidade e fazer o indicativo, né, o encaminhamento dentro do parecer social. Então, olha só, né, como que o assistente social ele precisa ter um acervo, né, uma bagagem teórica legislativa bem importante para que, né, obviamente, a gente faça uma leitura a mais ampla possível, né, e dentro do nosso conhecimento, aquilo que vai fazer com que realmente a gente possa, né, criar esse casamento da leitura, né, social, crítica, que nós temos, né, abordando diversos temas, com aquilo que é a legislação institui, né? E embora eu tenha colocado aqui, né, a questão da assistência social, né, continuando aqui no nosso e-book, ele fala assim, né, o nosso e-book, a Constituição institui a assistência social como política de Estado, né? Eu estou trazendo aqui, essa ainda é do Simões, tá? Aqui a nossa referência, né? Uma síntese aqui daquilo que ele fala lá no livro dele. Então, né, assim, a assistência social é uma política de Estado e, portanto, é um direito social sob o princípio da universalidade do acesso, com a finalidade de inserir a população no sistema de bem-estar social, né, bem-estar brasileiro. Então, veja só, quando você faz um parecer, né, um laudo, visando aquilo que é, né, garantir um benefício socioassistencial, você está viabilizando o acesso, né, àquilo que é o direito, dentro de um direito de uma política de Estado, que no caso aqui é a assistência social, né, que pode ser definida como uma política de proteção social articulada com as demais políticas de garantia dos direitos sociais. E quais são essas demais políticas de garantia dos direitos sociais, né? É o que eu estava aqui falando para vocês. O artigo 6º da Constituição. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então, vejam só, né, quando a gente está assegurando, né, a questão da revisão da pensão, né, essas coisas que chegam, né, para emissão do laudo, a gente está dentro do artigo 6º. Obviamente, né, que tem lá do direito civil também, aquilo que, né, orienta, mas nós, assistentes sociais, estamos visando aquilo que é o direito social assegurado também pela Constituição, né? Quando a gente está falando do direito, né, da proteção à maternidade e à infância, né, a gente está visando o direito legítimo da criança, do adolescente, naquilo, né, que são ali as situações que envolvem os casos que chegam até nós, no sentido de que a gente faz a leitura da realidade social para depois, né, trazer a indicação do direito que está ali sendo violado. Então, vejam só, né, a gente precisa se municiar desse acervo teórico para que a gente possa compreender, né? E, às vezes, eu leio
alguns modelos, né, algumas situações de parecer social que as colegas trazem, e eu sinto muita falta dessa menção, né? Eu sinto falta, eu vou avançar aqui, mas depois eu vou voltar, né? Porque às vezes a gente cai, né, naquilo que é o uso dos jargões e da objetividade que existe na área judiciária e que nós terminamos reproduzindo. Só que a gente está esvaziando, né? Na verdade, é aquilo que é o nosso acervo teórico-metodológico. Eu queria desafiar vocês, né, que fazem aqui o nosso curso, a fazer uma rápida pesquisa pelo Google. Vai ali e pesquisa como é que é o parecer jurídico. O parecer jurídico ele pode estar consultando a respeito de uma coisa bem pontual, mas vai ter lá, ele vai trazer todos os doutrinadores, ele vai trazer todas as jurisprudência, ele vai embasar aquele parecer. Você pega o parecer, né, na área da saúde, eles vão trazer os acadêmicos, os teóricos, os estudiosos, para embasar aquele relatório, aquele parecer. Você pega, né, para usar uma profissão bem, talvez, bem objetiva, né, pega um parecer, tá, da engenharia, né, um parecer, né, de um arquiteto, da contabilidade, você vai ver, né, que eles vão fazer uso da intelectualidade construída naquela profissão. Então, nós, assistentes sociais, precisamos estar muito atentos, porque a gente está, né, construindo alguma coisa que pode ser até negacionista, né, daquilo que é a nossa própria teoria construída. Porque, para quem lê, às vezes fica, né, pode inferir, para chegar isso aqui, né, precisava de todo um estudo, né? Então, a gente precisa demonstrar isso, que foi preciso realmente todo um estudo para chegar àquela indicação, né? Então, isso é algo que eu quero chamar a atenção, né? Tenho me preocupado com isso e compartilhado com as colegas, né, que fazem o meu curso. E aí, eu queria entrar aqui numa dimensão, né, visto que a gente está aí, né, trazendo essa leitura do parecer social como viabilizador de direitos, ainda eu queria fazer uso, né, do Carlos Simões. O Carlos Simões, quando ele fala do direito social, naquele livro Curso de Direito do Serviço Social, ele vai dizer que há 4 modalidades de ações em termos de direitos. Aí eu peguei isso e comecei aqui a fazer um comparativo, né, com as solicitações mais usuais de parecer social que nós, assistentes sociais, recebemos, né? E fazendo uso, né, a partir desse autor, quando ele diz, né, que uma das modalidades de ação em termos de direito, né, que chegam, né, vem no âmbito, na direção daquilo que é a prevenção social, né, que são direitos que visam, né, criar o apoio nas situações de vulnerabilidade, evitando que o cidadão perca o acesso aos direitos sociais. E isso fica muito claro, né, quando nós somos solicitadas naquelas ações, né, com temas de garantias de direito, como de guarda, ações de alimentos, né, principalmente do direito de família, né, ali envolvendo a criança e o adolescente, porque, obviamente, tudo é no assegurar, né, para que a criança continue, né, a ter os seus direitos ali assegurados, aquilo que ela vivia no âmbito da família, aquilo que ela tinha ali como proteção, né, como cuidado, né, o próprio idoso também, né, aquilo que ele tinha ali, né, como aquela proteção do seio familiar, né? Então, né, a gente sabe que o parecer social ele pode construir, né, essa condição da prevenção social por meio do direito, né? E a gente precisa, né, estar atenta e, obviamente, ter essa percepção, né? E algo interessante que eu gostaria de falar é porque, assim, às vezes não está dado, né, essa solicitação, né? Você recebe, né, uma ação, né, de pensão
de alimentos, né? Mas aí você começa a mergulhar no universo daquela família e aí você vai vendo todo um mapeamento, todo um diagnóstico daquilo, né, que pode ser uma situação de vulnerabilidade que atinja a família. E, obviamente, né, como uma ação de fortalecimento de apoio, né, para que aquilo que já é o acesso ao direito social não seja violado, né? Se ele já tem uma moradia, se ele já tem quem mantém o alimento, né? Se já tem a proteção. Então, obviamente, o nosso parecer, né, vai caminhar nesse sentido. Uma segunda modalidade, né, da ação que o direito pode propiciar é quando trata da proteção social em si, né? E que atinge as populações excluídas, vulneráveis socialmente, operacionalizada por meio de ações de redistribuição de renda pelos serviços que integram a rede de proteção social básica, especial, direciona-se às pessoas em situação de risco pessoal e ou social, né? E dentro desse direito, né, nós temos aqueles pareceres que chegam até nós, né, como fruto de avaliação socioeconômica, né, quando o estudo não é só um estudo social, né, mas é também um estudo socioeconômico. E assim, embora eu esteja separando aqui, né, didaticamente, mas às vezes a gente sabe que uma ação envolve os quatro, né, os quatro direitos, né? Pode ser uma ação de guarda, mas que vai envolver aí alguma coisa do benefício socioassistencial, né? Tem alguma coisa a ver de discriminação, como aqui da promoção social, né? Tem alguma coisa a ver de ação afirmativa. Então, a gente precisa, né, ter aí um diagnóstico completo das situações que nós nos envolvemos e são identificadas pelo estudo social, para que o parecer possa indicar isso, né? A gente não pode também reificar o parecer e achar que a gente vai encontrar tudo e resolver ali todas as situações, né? Precisa estar caminhando do estudo, né? Foi o que eu falei aqui no início. A gente só vai ter um bom parecer social se nós tivermos um bom estudo social, né, sendo construído. E nós, né, temos aqui a terceira, né, modalidade de ação que nós temos dentro do direito social, tá? Eu não sei quem está com o áudio ligado, pessoal, mas vou pedir a gentileza de desligar, tá? Por favor. E o quarto e último, né? A quarta e última modalidade de direito é aquele que vai no caminho, né, da ação da inserção social, né? Que se ocupa de incluir os usuários da assistência social nas políticas sociais básicas, propiciando-lhes o acesso a bens, serviços e direitos usufruídos pelos demais segmentos da população, né? E aí são pareceres sociais que vão envolver assuntos de gratuidade, de acesso a bolsas de estudo, por exemplo, né, de ações afirmativas. Então, né, o que eu quero destacar aqui para vocês é como que, né, nós somos solicitadas dentro dessa dimensão. Boa noite, querida, seja bem-vinda, tá? Dentro dessa dimensão, né, que o parecer social é ele que vai colocar as pessoas dentro dessa perspectiva. Nós vamos identificar a violação, né, do direito no estudo social, né? E aí no laudo a gente constrói também as análises, mas a indicação de acesso, né, para viabilizar o direito vai acontecer por meio do parecer social. E aí, antes de entrar, né, numa ação aqui mais prática, né, numa dimensão mais prática, eu queria falar, né, algumas observações, né, aí desse nosso cotidiano que eu gostaria de tratar com vocês aqui do parecer social, né? A primeira é que, em geral, o parecer social tem sido utilizado como parte final do laudo social, sem problema, né? É uma construção, né? A gente termina segmentando, mas às vezes a gente sabe
né, que dentro do laudo, né, vai vir o parecer social lá no final, como também existem o parecer social feito, né, de uma forma única, né, uma construção do parecer social, onde é sintetizada a situação, a análise crítica e os encaminhamentos, tá? Então, a gente tem visto isso usualmente, mas a gente também é, às vezes, consultado na construção do parecer em si, né? A gente precisa entender que o parecer, ele nunca vai acontecer sem o seu embasamento, né? Isso é ponto pacífico. Agora, se virar a apresentação do laudo, né, como ai, que bom, querida, seja bem-vinda, né? Nossa querida faz o curso com atuação com crianças. E certamente, né, deve elaborar aí seu estudo social, laudo e parecer. Então, a despeito daquilo que é o lugar que o parecer social tiver, ele sempre precisa estar subsidiado, né, pela sua análise crítica e, obviamente, a partir do estudo social. Tá? A segunda observação que eu queria trazer aqui para vocês... Eu vou pedir muito que desligue o áudio, porque senão eu vou o áudio daqui. Tá bom? Por gentileza. Se puder, agradeço muito. E então, né, a segunda observação. Pode falar. Então, esse material está disponível, tá, no e-book do curso Estudo Social, Laudos e Pareceres, tá bom? Então, a segunda observação, né? Deve transparecer a instrumentalidade do serviço social, né? Eu gosto muito de usar a professora Yolanda Guerra, porque ela vai lá na origem da palavra, né, instrumentalidade, e quando ela fala, né, daquilo que o sufixo, né, tem a ver com aquilo que é a própria capacidade técnica, né, da profissão que está utilizando o instrumental, isso dá uma dimensão muito clara daquilo que, às vezes, né, eu sinto falta no parecer social e que é o que eu estou, né, defendendo nos cursos, que o parecer social precisa agregar o acervo teórico-metodológico do serviço social, né? Eu sei que as colegas talvez possam dizer assim, mas, Cláudia, a gente não coloca isso na análise? A gente não coloca isso, né, no corpo lá, né, do laudo? Sim, mas olha a dimensão de importância. Você está dando um indicativo do parecer social, do desfecho de uma situação. E será que não tem nenhum autor para balizar isso, né? É uma pergunta interessante para a gente pensar, né? Porque eu acredito muito que a gente precisa, né, dar ali, né? É como se criasse, né, assim, um ambiente, né, de entendimento teórico dentro do laudo, dentro das análises, mas quando a gente chega no parecer, a gente também tem que fazer essa dimensão, remeter, né, a esse acervo teórico-metodológico para balizar as nossas, né, indicações. A terceira observação, né, é aquilo que eu falei aqui mais adiante, antes, né? O desafio de superar jargões, a objetividade, né? A gente sabe, né, que às vezes as áreas, né, assim, aquilo que é a linguagem empresarial, por exemplo, aquilo que é a linguagem, né, dentro do meio jurídico, aquilo que é a linguagem, né, quando são termos técnicos no trabalho com crianças e adolescentes, né, com idosos, mas a gente precisa entender que isso não vai ser à custa, né, da referencialidade teórica, né, e a gente precisa ter muita atenção nisso. Eu me lembro que, acompanhando uma colega, né, dentro do nosso curso Estudo Social, Laudos e Pareceres, e ela estava começando, né, nessa questão da construção,
ela falou assim, eu estava conversando com alguém que mandou tirar tudo isso porque não vai ser lido. E deixar somente, né, ser bem objetiva. É claro que a pessoa, né, fica preocupada de garantir, né, suas sempre nomeações e tudo mais, mas a gente precisa ter um entendimento, né? O que a gente está deixando lá de fora, né? Se não for alguma coisa que conecte esse conhecimento, essa análise com a referencialidade do serviço social, então eu vejo isso como problema. E o último, e o mais do que óbvio, precisamos valorizar nosso saber e o acervo teórico metodológico. Então, né, toda essa conversa que a gente, né, teve aqui inicialmente, eu coloquei aqui um exemplo enviado por uma das nossas alunas, né? Ela vai se reconhecer, eu deixei ali o nome bem parecidinho para que ela pudesse até, né, isso aqui foi o meu. Como, né, dentro das observações, né, em vermelho está o que eu observei, né? E de como poderia ser, né? E aí, né, a colega escreve, nesse momento, sugere-se a guarda provisória, isso aqui é um parecer, tá? Isso aqui já teve todo um laudo anterior, tá? Mas eu estou aqui trazendo só o parecer. E ela está dizendo aqui, né? Nesse momento, sugere-se a guarda provisória para a genitora, né? Para a mãe de uma criança, né? Se trata aqui de uma ação de guarda. E aí eu coloquei aqui em vermelho. Talvez, não ia nem mudar para ficar extenso o texto, se essa é a preocupação. Mas, assim, nesse momento, sugere essa guarda provisória para a genitora, visto que a autora tal sugere. Obviamente que o assistente social precisa ter essa leitura, mas, assim, quando a gente pega, né, faz uma leitura, por exemplo, né, de autores que problematizam a rede familiar, aquilo que é a construção, né, dessa rede familiar, né, e ler autores como Cíntia Sartre, né, a Mione, Apolinário, Salles, e, outros autores, né, que tratam da condição de família, a gente poderia estar usando aqui. Sugere-se avaliação psicológica, né, de Ellery, né, que é o nome da criança, para quê, né? Por que ela está fazendo essa avaliação psicológica? Com base no autor tal, né? Assim, um autor que trouxesse para ela a compreensão dos impactos, né, que a separação traz, né? Tem um texto da Maldonado, né, que trata de casamento, separação, né, dos impactos que isso traz, né, para a criança. Era um bom texto para ser citado aqui, né? Assim, com base na autora tal, que revela os impactos que a separação traz para filhos, sugiro uma avaliação psicológica, entende? A gente não precisa nem problematizar muito, trazer, né, citação direta do autor, mas eu acho muito pertinente fazer essas colocações. Que ela e Bruna sejam acompanhados pela rede socioassistencial do município com a finalidade de cumprir a legislação tal, né? Obviamente, né, a gente até infere que a colega tenha todas essas leituras, que a colega tenha, né, essa percepção, mas quem vai estar lendo, não sei se tem, né? E para que saiba, não, olha, tem aqui, né, uma referência para que a assistente social faça tais indicações no parecer. E isso é muito importante. Com envio de relatórios a esse juízo, se assim julgar necessário, né? E aí, continuando no parecer da colega, sugere-se a regularização da pensão alimentícia, bem como regulamentação das visitas, pois como o autor tal demonstra, né? E aí pode se valer ainda de autores que falam, né, desse desagregamento familiar, desse tempo da separação, de como que é importante manter o vínculo, né? E a colega continua, sendo possível pensar em possibilidades para que Bruna possa conviver, né, mais com o pai e os avós paternos, pois com base no autor X percebe-se. Então, olha só, né? Obviamente, alguém pode estar se perguntando, mas, Cláudia, onde eu vou buscar esses autores? Então, é essa necessidade
do profissional que atua com família, está fazendo sempre leituras, né? Está sempre conhecendo essa realidade, mergulhando para problematizar e também para municiar o seu julgamento e o seu parecer. Queridas, eu até compartilhei hoje no grupo lá do WhatsApp, não sei se eu vou achar aqui, um relatório do Cefes, né, onde aponta situações de registros, né, de opinião técnica, e que faz com que, né, pessoas venham a questionar posteriormente, né, essas colocações, esses direcionamentos. Então, se você traz o autor, né, se você traz a referencialidade teórica, você está respaldada, né? Assim, olha, eu sou profissional, eu tenho uma opinião técnica, né? Faço leitura dessa referencialidade teórica metodológica e naquilo que eu estou fazendo como análise e apresentando no meu parecer social está balizado por essa referencialidade teórica metodológica. Ok, né? Alguém pode até questionar, né, a sua vertente teórica e tudo mais, mas você é o profissional e você fez uso da sua referencialidade, né? E isso, obviamente, né, além de você demonstrar toda a construção, né, técnico-científica, você ainda demonstrou assim, né, que o seu respaldo naquilo que era essa construção. E aí eu estou trazendo aqui outro, né, parecer hipotético, em que eu apresento também, né, no texto do parecer, né, essas referências teórico-metodológicas. E aqui, né, eu estou dizendo, né, é tudo hipotético, tá bom? Aqui nesse caso. A partir da situação em tela, né, pressupondo que já foi apresentado o laudo, as análises, a identificação, sob a solicitação de parecer quanto à concessão de bolsas de estudos integral na Escola Lar para Montesa do Sul, né? Montesa do Sul é o nome de um adolescente, conclui-se, dentro desse parecer hipotético, conclui-se que a estudante se encontra em situação de vulnerabilidade, risco social, verifica-se pelos fatos relatados e documentos que instruem esse pedido, que estão presentes ameaça à violação de direitos reconhecidos da adolescente supracitada. Teles Silva, né, que o autor hipotético, discorrendo sobre os direitos da juventude, já observara como conflui os estágios de violação em muitos aspectos, educacional, familiar e a proteção do Estado. Então, assim, né, eu estou trazendo aqui de um autor, né, dentro do meu parecer. E aí, continuando, após analisar a situação da adolescente, identificar que a mesma não possui condições de se manter e ou viver sozinha, considerar que a mesma não possui nenhum vínculo familiar no município ou contato de alguém, sugere-se encaminhar a mesma para serviços de acolhimento e ingressá-la na escola de tempo integral, o que espera-se, conforme Silveroso, um outro autor, propiciar o assegurar de direitos. Então, assim, né, a nossa fala, né, aqui dentro desse aspecto do parecer social como viabilizador de direitos, ele vai no sentido, né, da percepção que é, né, o parecer, né, como a instância, o momento final, onde, né, eu coloco ali, né, a decisão, a opinião técnica, o direcionamento daquilo que vai colocar o usuário, né, a família, a situação envolvida, na perspectiva de ter o seu direito viabilizado, assegurado, né? Apresentei para vocês aqui como que, né, dentro de diversas ações que são solicitadas no nosso parecer social, né, nós estamos trabalhando com os direitos sociais, né, como que isso é fato que o assistente social está ali viabilizando o direito social e, né, trazer dentro dessa construção do parecer social, né, que existe, né, um respaldo, uma problematização a partir da referencialidade teórica metodológica para que nós possamos construir esse
entendimento do parecer social como viabilizador de direitos, né? Isso coloca o assistente social, né, num nível de complexidade, porque, né, a gente, como eu falei aqui inicialmente, a gente lança todas as nossas ações para o estudo social, mas, né, tem também aí uma dimensão importante que o parecer social ele pode ter dentro dessa construção.